aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos nós aqui de novo para a nossa aula de Educação Física, onde nós estávamos conversando, problematizando, falando sobre, estudando as brincadeiras de rua. Muito bem, olha lá, hoje eu trouxe uma aula bem legal para a gente entender, não é? E para a gente ter bem claro o que nós estamos chamando de brincadeiras de rua, tá bom? Esse vai ser um movimento bem interessante e aí é preciso você ficar bem atento, é preciso você ficar bem atenta naquilo que nós estamos chamando de brincadeira de rua, não é? Por quê? Porque nem sempre eu acho que fica tão claro quando nós falamos brincadeiras de rua o que nós estamos falando, o que nós estamos querendo dizer, né? Às vezes dá a entender que quando nós falamos brincadeiras de rua, nós estamos falando de brincadeiras que acontecem no meio da rua, brincadeiras que acontecem fora de casa, e nem sempre é dessa maneira, tá? Nós já conversamos sobre isso nas nossas videoaulas em outro momento, mas passamos de uma maneira um pouquinho mais rápida sobre isso. Hoje eu quero trazer de uma maneira mais demorada, com calma, pra gente pensar um pouquinho mais, tá bom? Então, vem comigo. Olha só, agora nós estamos, nessa semana que nós entramos, nós voltamos ao ensino remoto, né? Nós estamos um pouco nesse movimento, ainda um pouco turbulento, né? Onde a gente consegue voltar, mas de repente a situação piora um pouco, a gente precisa ficar em casa, não é? Quem sabe a gente pode voltar de novo, ou depois a gente volta de novo para casa, mas enfim, a ideia, o que nós precisamos entender? Que agora nós estamos em casa. Professor, e as brincadeiras de rua? Então a gente não pode mais falar sobre brincadeiras de rua, se a gente voltou para casa, a gente está no ensino remoto, se a gente ficar mais uma semana no ensino remoto, como é que a gente fala de brincadeiras de rua? Se as brincadeiras acontecem na rua e não é pra gente sair na rua? Veja só, brincadeiras de rua em casa. Será que eu posso fazer brincadeiras de rua em casa? Né? Essa é uma pergunta interessante, não são brincadeiras de rua? Como é que eu posso fazer em casa? Olha só pessoal, o que eu quero que a gente entenda? Que a gente consiga compreender as brincadeiras de rua, não é? Quando eu falo brincadeiras de rua, que eu estou falando em um conceito, tá? Professor, o que é um conceito? Conceito é uma palavra que a gente usa para explicar alguma coisa, para entender alguma coisa, e que não necessariamente a gente precisa entender ela de maneira literal, da maneira como ela está colocada, tá? Por exemplo, as brincadeiras de rua. Então, quando eu falo de brincadeiras de rua, eu estou pensando em um conceito para tentar explicar alguma coisa, e não necessariamente brincadeiras que acontecem no meio da rua, tá bom? Vem comigo, olha só, você vai começar a entender melhor. Veja, eu trouxe aqui 3 pontos interessantes para a gente pensar. O primeiro é a questão do espaço, o segundo é a questão da adaptação e o terceiro é da tecnologia. Opa, escrevi errado aqui. Tecnologia. Que isso, hein, professor? Escrevendo errado, tecnologia? Olha lá. Então, ó, nós temos esses 3 conceitos. Então, quando nós pensamos em brincadeiras de rua, nós precisamos pensar, primeiramente, em um espaço, tá bom? Então, as brincadeiras de rua, né, ou essas brincadeiras, o que nós estamos chamando de brincadeiras de rua, normalmente demandam um espaço, ou então, materiais, tá? Ó, materiais. Tudo bem. Por que isso? Porque são brincadeiras que, se nós não temos um espaço específico para jogar, né, nós então precisamos de repente de algum material que a gente possa jogar, né, se for uma brincadeira que demanda um espaço menor, que nós tenhamos ali um material para poder jogar. Se não for com material, muito provavelmente o, entre aspas, material, somos nós os jogadores, então nós precisamos de mais espaço, tá bom? Então olha aí, ó, esse é um ponto importante. Para aquilo que nós estamos chamando de brincadeiras de rua, nós estamos pensando então que nós precisamos ou de um espaço, né, para a brincadeira acontecer, ou então de materiais que façam com que essa brincadeira aconteça também num espaço, mas menor, né? De repente numa mesa, no chão, em algum lugar, mas com materiais específicos, tá bom? Então olha aí, ó, esse é o primeiro ponto que a gente precisa pensar para as brincadeiras de rua e para que a gente possa entender além de uma brincadeira que acontece no meio da rua, tá certo? Então, ó, nós precisamos de espaço e de materiais.
Nós temos isso em casa, por exemplo? Temos espaço em casa? Provavelmente, nós temos vários espaços em casa, né? Ah, não é muito espaço, mas você tem espaços. Ah, não tenho muitos materiais também, mas você tem materiais, de repente algum tipo de jogo, alguma coisa nesse sentido? Olha aí, ó, na sua casa, no seu apartamento, em algum lugar que você mora, tá bom? Então, ó, vamos pensando nisso aí. Outra coisa importante é a questão da adaptação, mas eu vou falar isso depois do terceiro ponto, olha lá, que eu trouxe aqui, ó, sem tecnologia, né? Ou seja, estamos pensando em coisas, brincadeiras de rua, principalmente com ausência de tecnologia, tá? Ausência de celulares, de computadores, de internet, tá bom? Por toda aquela discussão que nós tivemos lá em relação ao momento em que nós estávamos, né, na quarentena, por causa da pandemia, dos momentos que nós voltamos para a escola, né? E agora também no momento que a gente volta para casa nesse ensino remoto, tá? Então olha lá, um segundo ponto que é interessante é a não utilização de tecnologia, ou então a não dependência dessa tecnologia. Então quando nós falamos de brincadeiras de rua, eu falo de brincadeiras que, por exemplo, não necessitam, né, de um celular, prioritariamente, né? Ou então não necessitam de internet para acontecer, tá? Elas podem acontecer de outras maneiras. Aonde? Nesses espaços e com alguns determinados materiais, tá bom? E aí isso tem tudo a ver então com o último tópico que eu trago para vocês, que é o da adaptação. Olha lá, quando nós pensamos em jogos eletrônicos, quando nós pensamos em jogos pela internet, nós conseguimos adaptar esses jogos? Pense bem, se eu tenho um jogo que acontece pela internet e eu jogo pelo computador, qual a possibilidade de adaptação desse jogo? Se eu não tiver o computador e a internet, eu consigo jogar? Olha aí, ó, talvez não, né? Aliás, muito provavelmente não. E aí o que acontece? A capacidade de adaptação, de mudança desse jogo é muito pequena, né? Por quê? Porque eu preciso daquilo especificamente, daquele tipo de tecnologia, né? De luz, computador e internet para o jogo acontecer, tá? Agora, diferente das brincadeiras de rua, que eu posso fazer em outro espaço, que eu posso fazer com outro material e que eu não dependo dessa tecnologia para ele acontecer, ou seja, tem uma capacidade de adaptação muito grande. Dependendo da brincadeira que eu estou fazendo, eu posso fazer no meu quarto, eu posso fazer na sala, eu posso fazer na cozinha, eu posso fazer no meu quintal, né? Agora, uma brincadeira, por exemplo, um jogo, né, de celular ou de computador, eu consigo fazer ali, se eu tenho o meu computador, eu consigo fazer com ele longe da tomada? Às vezes não, então ele está restrito ao meu quarto, ele está restrito a um espaço específico que eu estou, não tem essa adaptação que tem o que nós chamamos de brincadeiras de rua, tá bom? Então olha lá, qual vai ser a tarefa de vocês agora? Eu quero que vocês pensem, e aí vocês vão deixar lá no Conexão Digital para mim, tá? Vai ter uma tarefa para vocês lá essa semana, atentos aí ao Conexão Digital, que em outras semanas nós já tivemos outras tarefas, não deixa isso para depois, tá bom? Eu vou abrir uma tarefa lá para vocês me dizerem o seguinte: quais brincadeiras de rua nós conseguimos fazer nesse momento em casa, tá? O que a gente pode, de repente, brincadeiras que aconteceriam em outro espaço, não é? Que aconteceriam em outro espaço, com outros materiais, fora de casa, que tipo de brincadeira, quais brincadeiras eu posso adaptar à minha realidade em casa sem depender necessariamente de tecnologias, de computadores, de internet, tá bom? Então essa vai ser a nossa tarefa, pensar que brincadeiras que nós faríamos fora, como elas podem ser adaptadas para dentro de casa. Professor, você não vai dar nenhuma dica? Você não vai falar nenhuma brincadeira? Não, esse exercício vai ser para vocês. Que brincadeiras eu posso trazer de outro lugar e posso adaptar para dentro de casa? Eu tenho várias ideias, eu acho que muita coisa pode acontecer, mas vamos ver o que vai aparecer, o que vocês vão trazer, tá bom? Galera, não se esqueçam aí das aulas no Conexão Digital, das nossas videoaulas, das tarefas do Conexão Digital, tá bom? Nesse momento, mais do que nunca, é muito importante que você entre lá e faça isso. E não se perca aí no nosso calendário de aulas, tá? Lembrando que todas as aulas, pelo menos durante essa semana, serão remotas, tá bom? Galera, aquele abraço e nós nos vemos na próxima aula. Valeu!